Olá, mulheres. Aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro O Intercessor Feliz, da Beni Johnson, da editora Chara. Hoje nós estamos então no áudio 9, A Bênção da Cidade de Nome. Pousamos em Nome e fomos para o hotel. Sentimos que deveríamos orar em nosso quarto antes de sair. Como intercessoras, ficamos muito empolgadas em nossas orações e às vezes fazemos muito barulho. Essa ocasião não foi uma exceção. Tivemos um maravilhoso momento no qual liberamos profecias sobre a região e vimos uma águia voando sobre a terra. Uma das garotas ficou de pé no meio do quarto e começou a orar em línguas. A língua soava como um dialeto indígena. Era intensa e maravilhosa. Quando acabamos, todas estávamos envolvidas pela unção do riso. Aquela foi uma experiência nova para nós. Até hoje penso que aquelas risadas foram os que mais eficiente fizemos naquele dia inteiro. Quando estávamos prestes a encerrar aquele momento, alguém bateu à porta. Pensamos que talvez houvéssemos feito muito barulho e alguém havia chegado para nos expulsar do hotel. Uma das garotas atendeu a porta e lá estavam 3 camareiras. Acham que eram as únicas camareiras do hotel. Elas estavam segurando uma bacia com sabões e shampoos que não pedimos. Estavam ali porque queriam nos agradecer por termos vindo orar em nome. Elas nos disseram que ninguém jamais viera para orar. Aquilo teria feito toda a viagem valer a pena. Abençoar pessoas e lugares podem destravar o destino de uma pequena cidade. É muito empolgante quando nos alinhamos com o céu para trazer as bênçãos de lá. Depois da oração no hotel, fomos para a rua e começamos a andar. Eu havia levado uma chave antiga. Gostamos de depositar chaves em todos os lugares que vamos, como um ato profético simbólico de liberdade. Então jogamos aquela chave no mar do estreito para levar o povo nativo à terra liberdade. Enquanto passávamos diante de um bar, um casal saía. Começamos a conversar com eles e descobrimos que a senhora estava doente. Conseguimos orar por ela e ela foi muito ministrada. Uma das minhas amigas da tribo me dera algumas bijuterias feitas à mão para que as distribuísse como presentes. Dei para aquela senhora um colar e lhe disse que era um presente de uma nativa da nossa cidade. Foi muito divertido. Depois conhecemos uma jovem na avenida principal. Ela era a única que estava caminhando na rua. Pedimos que ela tirasse uma foto nossa. E ela perguntou o que estávamos fazendo na cidade de Nome. Respondemos qual era o motivo da nossa viagem e ela disse: será que vocês podem vir até a minha casa? Eu me mudei para cá há 1 ano e tenho orado por todo o Alasca. Outro encontro divino. Fomos até a sua casa e ela começou a mostrar todos os mapas e documentos. Colocamos tudo no chão com ela e começamos a orar sobre o Alasca. Foi glorioso. Acabamos passando 2 horas com ela. Uau! Na manhã seguinte, acordamos bem cedo e fomos embora de Nome. A mesma aeromoça estava no nosso avião. Quando nos viu, ela parecia muito aliviada. Ela disse que estava orando por nós e que precisávamos pegar aquele voo porque era o último voo que sairia de Nome nos próximos dias. Havia uma grande tempestade se aproximando que poderia ter nos deixado isoladas por dias. 2 dias depois dessa viagem, uma das mulheres me ligou e disse que estava olhando algumas notícias sobre a cidade de Nome. O jornal local estava noticiando que uma juíza federal estava indo para Nome a fim de conversar com os nativos e explicar como o sistema judiciário poderia ajudá-los. O artigo também disse que Nome seria sua 8ª parada. Ela visitaria 20 cidades do Alasca. Nossa viagem para o Alasca foi considerada um sucesso e sempre será uma experiência memorável. Como nossa primeira viagem de oração. Foi um marco para que começássemos a viagens de oração ao redor do mundo. Desde então, já fomos orar em muitos outros lugares. Os reinos. Os intercessores têm a habilidade de captar muitas coisas que estão acontecendo no mundo espiritual. Frequentemente, os intercessores parecem tão concentrados no que o diabo está fazendo que não enxergam o que Deus está fazendo. Não se trata de uma questão de o diabo está fazendo, mas sim o que Deus está fazendo. Esse deveria ser o lema da vida de todo o povo de Deus. Mas há um porém. Existem momentos em que intercessores podem captar coisas do reino demoníaco. E alguns intercessores ficarão presos nisso e até mesmo viverão a partir deste lugar. Eles começam a viver a partir do 1º ou do 2º céu. Permita-me explicar. Existem 3 céus que são mencionados na Bíblia. A palavra céu aqui significa região, esfera, nível ou área. A Bíblia fala especificamente sobre o 1º céu.
nível, o segundo e o terceiro. O primeiro é aquele que você pode enxergar com seus olhos. É a esfera física. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Apocalipse 21:10. Aqui percebemos que o primeiro céu é a realidade terrena ou aquilo que conseguimos enxergar agora. Deuteronômio 10:14 diz: Ao Senhor, ao seu Deus, pertencem os céus e até os mais altos céus, a terra e tudo que nela existe. E de acordo com uma Bíblia com concordância, a palavra céu significa compasso, terra, céu, céus, o mais altos céus, desde o começo. Deus criou a terra, os céus e os mais altos céus. O segundo céu é o céu intermediário, de Apocalipse 14:6. E vi outro anjo voando pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para proclamar aos que habitavam sobre a terra e a toda a nação, tribo e língua e povo. É o nível angelical e demoníaco que anjos e demônios guerreiam. Em Daniel, o segundo céu também é mostrado como a esfera demoníaca e angelical. Daniel 10:13. Então temos o terceiro céu. Esse é o céu onde está a glória de Deus. O apóstolo Paulo chama o terceiro céu de paraíso. É onde podemos ver os grandes planos de Deus. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas Deus o sabe. 2 Coríntios 12:2. E ele continua no versículo 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. O terceiro céu é o lugar onde todo cristão deveria viver. Todos os cristãos devem viver conscientes da vitória, conhecendo e se aliando às estratégias de Deus. Efésios 2:6 afirma que Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Creio que, se temos a mentalidade do céu, seremos excelentes para a terra. Entretanto, descobri que muitos intercessores não vivem com alegria porque ficam presos no primeiro ou no segundo céu. Quando intercessores ficam presos no primeiro céu, eles se tornam preocupados com a lógica e com a razão. Em suas orações se concentram naquilo que parece lógico e não é dessa forma que Deus opera na maioria das vezes. E então, existem os intercessores que ficam empacados no segundo céu. Esse é o nível demoníaco que produz desesperança, desespero e medo. O problema é que quando os intercessores decidem orar a partir desses níveis, eles acabam orando em uma posição defensiva. Acontece mais ou menos o seguinte: estamos assistindo a televisão ou lendo o jornal quando notícias ruins aparecem. Nesse momento, fomos conscientizados do primeiro nível, a esfera física. Nossas orações se tornam defensivas e oramos em um nível humano. Ou até mesmo enxergamos o nível demoníaco, algo ruim está se desenrolando. Às vezes pode ser que você sinta algo como uma pressão, como se devesse orar naquele exato momento. É como se estivéssemos perseguindo o diabo e se não orarmos naquele instante, todo o mundo seria destruído. Sei que isso é um pouco exagerado, mas você entendeu a ideia. Aprendi que o diabo ficará mais do que contente em nos deixar saber de suas estratégias e de seus esquemas com o objetivo de nos distrair daquilo que o céu está fazendo. Na parte norte da Califórnia temos uma belíssima montanha. O nome é Shasta. Muitos acreditam que ela carrega um poder e o consideram um forte lugar de adoração. Lá, há uma nascente que forma um dos nossos rios. E, infelizmente, esse lugar é utilizado para práticas malignas. Há muitos anos, conta-se que um homem foi até esse monte e foi visitado por um santo na forma de uma pantera negra. A partir dessa visão, surgiu o nome dessa região, que seria intencional. Quando descobri essa informação e percebi que aquele era um belo lugar que Deus criou, pensei que seria bom começar a levar equipes de oração e adoração para aquele local. Tantos foram ali para adorar outros deuses, que o momento chegara de transformá-lo em um lugar de adoração a Deus. Em uma dessas ocasiões, senti que deveríamos subir a montanha, tomar a ceia, orar e tocar o chofar. Cerca de 150 pessoas estavam na minha equipe naquele dia, então éramos um grupo forte preparado para ver Deus. Passamos algum tempo caminhando pelo campo e orando, então nos reunimos ao redor da nascente e tomamos a ceia do Senhor. Depois uma amiga tocou o chofar, e após o terceiro toque, todos brandamos um louvor a Deus. Pensamos que éramos os únicos naquela montanha naquele dia, mas estávamos enganados. Quando começamos a ir embora, alguns de nós escolhemos sair pela trilha inferior. Passamos por uma árvore e ouvimos alguém sibilando.
Repentinamente, um jovem rapaz saiu de trás da árvore e passou por nós correndo montanha abaixo. Pouco tempo depois disso, encontramos uma moça meditando. Ela estava realizando um tipo de meditação espiritual chamada de transcendental. Os adeptos dessa prática, ao meditar, repetem um mantra suave e lento, como se fosse shhh. Uma das minhas amigas que estava presente havia praticado aquilo antes de ser salva, e por isso sabia o que estava acontecendo. A atmosfera daquela moça havia sido tão perturbada por nossas orações que ela estava berrando seu mantra. Minha amiga me olhou e disse, bom, a meditação dela não vai dar em nada hoje. Parar os planos do inimigo. Que grande dia. Amo essa história, porque é um grande exemplo de como no papel de intercessores vamos orar naquele lugar conhecido por sua atividade demoníaca e apenas nos concentramos em Deus. Não fomos distraídos pelos estratagemas do inimigo, tudo o que fizemos foi olhar para Deus e deixá-lo fazer o restante. Jesus foi o maior intercessor e ele entendia os truques do diabo. O diabo continuou tentando trazê-lo para um questionamento acerca da sua identidade. Jesus nunca permitiu. O diabo só precisava de um pouco de concordância. Não parece que Jesus tinha o controle total da conversa? Ele não deu nenhum espaço para a loucura do diabo. E na primeira tentação, quando o diabo disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Mateus 4:3. Ele estava tentando fazer com que Jesus lutasse em seus termos, já que Jesus estava finalizando um jejum de 40 dias. Seria estritamente fácil transformar aquela pedra em pão para provar que ele era. Isso teria sido entrar em concordância com o inimigo. Jesus não tinha tempo para esse nível de pensamento. Ele sequer respondeu à discussão da identidade que aquele questionamento trouxe. Ele abordou a situação com uma perspectiva celestial. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus era totalmente humano e também totalmente divino. Ele assim o fez porque desejava ser o modelo perfeito para nós. Ele poderia ter impressionado o diabo e a nós, transformando aquela pedra em um pedaço de pão, mas para que se tornasse o nosso modelo perfeito, ele nos mostrou uma maneira melhor de combater o inimigo. Vamos trazer o céu para essa questão. O que o céu tem a dizer sobre isso? Jesus estava sempre olhando na direção do céu. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o Pai, porque tudo o que ele faz, o Filho faz igualmente. João 5:19. Se nós concentrarmos no primeiro e no segundo céu, nos afastamos do terceiro céu e ficamos fixos no diabo ou nas coisas da vida que nos atormentam. Quando oramos ou profetizamos a partir dos 2 primeiros níveis, não estamos agindo de acordo com o céu. Em grande parte do tempo, estamos orando por causa do medo. Orações que se baseiam no medo não são orações que trarão uma resposta celestial. Precisamos conhecer o que está acontecendo nesses 2 primeiros níveis ou devemos ignorá-los por completo? Não há nenhum problema em saber o que está acontecendo, especialmente no segundo céu. Podemos obter mais informações para as nossas orações, mas que seja apenas o suficiente para nos ajudar. Precisamos nos certificar de que não vivemos e oramos a partir desses lugares. Em vez disso, precisamos ter certeza de que estamos focados em Deus e no que Ele está fazendo. A chave é sempre perguntar a Deus, Pai, o que o Senhor está fazendo? Lembro-me de quão empolgada fiquei quando comecei a fazer pesquisas históricas. Chamo isso de mapeamento de oração. Eu amava fazer isso, mas quase tornou uma obsessão porque eu acabava ficando muito tempo estudando a história da nossa região. Quanto mais estudava, percebi que mais deprimida eu ficava. Então entendi. Estou recebendo muita informação do primeiro e do segundo céu e pouca do terceiro. Receber muita informação pode nos distrair daquilo que deveríamos estar fazendo. Então comecei a me informar apenas o suficiente para ser uma intercessora informada. Agora, quando faço pesquisas, mantenho-me sensível e consigo perceber quando estou exagerando. Posso perceber quando não estou focada no terceiro céu, porque os problemas começam a parecer maiores do que a resposta. Não, posso me dar ao luxo de ficar impressionada com o diabo. Quando aquele sentimento começa a chegar, sei que chegou o momento de parar e que, por hora, obtive informações suficientes. O Salmo 73 nos dá uma excelente compreensão do terceiro céu, da realidade do céu. Na primeira metade do Salmo, o autor está olhando para aqueles que prosperam. Ele não consegue entender como estão indo tão bem. Quanto a mim, os meus pés quase desviaram.
Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Salmos 73, 2. Ele estava atentando para o primeiro nível deste mundo, o reino físico. Ele estava olhando para o céu errado. O que ele estava vendo era real, mas o salmista precisava entendê-lo. E a partir de outra realidade, então, nos versículos 16 e 17, a perspectiva muda. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Salmo 73, 16. Só quando ele entrou no santuário da presença de Deus que pôde entender o que acontecera com seus inimigos. Permita-me explicar: no Antigo Testamento, o santuário era onde a presença de Deus habitava. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. Quando Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, o Antigo Testamento acabou e o Novo Testamento começou. Quando isso aconteceu, a salvação chegou. Agora a presença de Deus habita dentro de nós. Uau, é incrível o fato de que Deus decidiu viver em nosso homem espiritual. Agora, podemos ter acesso à presença de Deus dentro de nós. Podemos afirmar como salmista: Tu sempre estás comigo.